Atos, capítulo 16, eu vou ler esse texto na nova versão internacional. Eu vou alternar em algumas versões bíblicas, mas será aqui produzido na tela este texto inicial. Quero ler na nova versão internacional, alguns outros textos auxiliares. Alguns outros eu lerei na revista e atualizado, ficarei nessas duas versões. Atos 16, vamos ler a palavra de Deus do 1 ao 15. Atos 16, do 1 ao 15, está aí reproduzido para você na nova versão internacional. Vamos ler. Atos 16, do 1 ao 15. Encontramos aí? Eu sei que aqui atrás você está vendo. Mantenha sua Bíblia aberta aí que nós vamos caminhar em alguns textos. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Verso 4, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas elas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Veja que está falando as igrejas, no plural. Verso 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Penúltimo verso diz assim, o 14, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem do Evangelho. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Deus eterno, a tua palavra que lida será exposta, Senhor, e que a tua palavra encontre guarida nos corações necessitados, Pai. Que o Senhor também nos confronte, se necessário, com ela, pois nós sabemos que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela nos direciona, ela nos guia, nos norteia, Senhor, e nos faz compreender as verdades práticas e santas que o Senhor revelou a cada um de nós através das Escrituras Sagradas. Ó Deus querido, Deus eterno, a tua igreja já está aqui reunida, está sedenta também por ouvir a tua voz e não a minha. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer cada vez mais. Que verdadeiramente, Senhor, o teu nome seja glorificado em nós, através de nós, e até mesmo apesar de nós. Que o Senhor cresça e resplandeça em todo o tempo a tua glória, para que o mundo enxergue quem tu és, Senhor. Ó Deus, nos instrui e nos capacita em todo o tempo. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, e certamente o há. Converte isso, Senhor, através das veredas da tua justiça. Nos ajuda em todo o tempo. Nós precisamos de ti em todo instante, em todo momento. Essa é a nossa oração. Te pedimos, não no nosso nome nem no nosso mérito, mas no nome santo, precioso e bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma pergunta, e você não precisa responder a mim. Você já quis fazer alguma coisa e você foi impedido? Talvez na fase adulta, sim. Mas quando você era criança,
até mesmo adolescente, quem sabe, jovem, no início da juventude, você de repente teve uma visualização de que aquilo era bom, tentou ir por aquele caminho, e foi impedido, talvez, pelo seu pai. Já aconteceu isso com vocês? Isso não é bom, vá por aqui. Certamente, irmãos, se vocês fossem responder, sim. Certamente passamos por isso. Esse texto que nós lemos aqui retrata muito bem essa questão. A forma com que Deus nos orienta, a forma com que Deus nos guia, a forma com que Deus nos faz nortear os nossos passos. Veja, após as decisões, o contexto desse texto é esse, que foram instituídas no primeiro concílio de Jerusalém, ali a igreja já organizada, primeiro concílio de Jerusalém, Paulo agora ele integra um jovem chamado Timóteo. Você leu comigo nos textos iniciais aqui, quando ele chega em Derbe, depois a Listra. Ele integra um jovem chamado Timóteo, ele traz a sua equipe na segunda viagem missionária que Paulo estava fazendo. Se você lembrar, na primeira viagem missionária, quem estava próximo a Paulo, ou era o companheiro de Paulo, não é, dentro dessa junta missionária, se assim podemos dizer, não era o Silas. Estão lembrados que era o Barnabé? Paulo tem ali uma certa desavença com Barnabé, e claro, nós vamos entender isso no futuro, que até isso estava no controle de Deus. Eu não estou dizendo que Deus causa desavenças. Veja bem, Barnabé vai para um lado, Paulo vai para o outro, e agora o companheiro de viagem de Paulo é Silas, na sua segunda viagem missionária. Paulo então vai avançando, compõe Lucas nessa junta missionária, o Lucas esse que escreveu Atos dos Apóstolos, tá certo? Além dele, ele integra esse jovem Timóteo, só que tem um ponto aqui. Timóteo ele era filho de mãe judia e de pai grego. Percebe isso? Talvez assim, falando, é filho de mãe judia, de pai grego, não tenha tanta particularidade, não é, para nós, mas veja, por esse aspecto, ele havia então, por ser filho de mãe judia, observado a aliança da circuncisão. O pacto que Deus havia estabelecido, não é? Com o seu povo, fisicamente falando ali, claro, com os judeus, especificamente falando. Porém aqui, a origem miscigenada do Timóteo era também filho de grego, mãe judia e pai grego. Essa origem miscigenada aqui não descartava o fato de que Timóteo era um judeu. Ele era um judeu legítimo. Se nós avaliarmos os conjuntos de normas rabínicas, judaicas, conhecido como Talmud, claro que nós não usamos a Bíblia Sagrada. Eles usam conjunto de normas rabínicas, normas de ética, normas de moral, regras, mais de 600 itens na regra do Talmud. Nós verificaremos que lá afirma exatamente que o filho da mãe judia, ele era considerado judeu, não tem discussão. Paulo ele sabia exatamente que Timóteo tinha um excelente testemunho. Nós lemos aí no verso 2. A turma gostava de Timóteo, ele era jovem, é verdade, mas ele tinha um bom testemunho, ali onde ele vivia, com quem ele convivia. É fato que nós sabemos que o bom testemunho, irmãos, vale mais do que palavras, é claro. E muitas vezes, as palavras às vezes são jogadas meramente ao vento, mas o bom testemunho vale muito mais do que isso. Veja, mesmo tendo ciência dessas coisas, das características da vida de Timóteo, que ele era filho de judia, e de grego, pai grego, o apóstolo Paulo, visando, veja bem, minar qualquer motivo de contenda entre os judeus, e até mesmo sendo prudente, ele leva Timóteo à circuncisão. Timóteo era jovem, um jovem adulto, vamos dizer assim. Timóteo, vem comigo na viagem, vamos pregar o evangelho, vamos dar as deliberações que foram tratadas no concílio de Jerusalém, questões administrativas da igreja. Vamos sair às igrejas agora, que já estavam estabelecidas e plantadas naquele primeiro momento da igreja primitiva, vamos assim dizer. Mas, Timóteo, tem uma coisa, vamos fazer assim? Vamos fazer dessa forma? Porque, de repente, algum judeu que ainda estava lá poderia pontuar o Timóteo, mas olha, ele não é da circuncisão, até fechar as portas, não dar ouvido ao que seria falado. Paulo, então, minando todas essas questões, faz exatamente isso. A partir daí, então, Paulo e sua comissão missionária, agora integrada por um jovem, Timóteo, de várias idades, tinham pessoas ali agregadas nessa junta missionária, agora eles reproduziam em todas as cidades, em especial as igrejas que passavam
as decisões que foram tomadas pelo próprio coração deles. Não. As decisões que de fato foram tomadas num colegiado por pessoas levantadas por Deus para que pudesse administrativamente, até mesmo espiritualmente, seguir em ordem e decência. Eles faziam exatamente isso. Passava as cidades, coletou as decisões lá em Jerusalém, o pastor lá em Jerusalém era o Pedro, coleta-se lá, o colegiado debate, trata os assuntos que necessitavam tratar à luz da palavra de Deus. E note que o ponto da circuncisão aqui de Timóteo não era um legalismo religioso. Até porque nós vamos ver o próprio Pedro discutindo com Paulo e vice-versa, graça versus legalidade no concílio de Jerusalém. O Pedro queria que a turma circuncidasse. Paulo falou, não, a circuncisão está no coração, não precisa. É Cristo. Não havia uma discussão, e quem resolveu lá foi o Tiago, não é? Mas veja, o ponto nem era um legalismo religioso. Vamos fazer, porque senão o pessoal... Não era isso. Ele evita, evidentemente, uma série de questões aqui. Isso não mudaria nada para Timóteo. Mas olha que interessante. As decisões que foram deliberadas lá em Jerusalém, e agora aqui, de igreja em igreja, de cidade em cidade, Paulo e sua junta afirmando ali, obedecidas, agora seria bom para o andamento da obra. E a igreja ia crescendo. Porque obedeciam as normas. Porque obedecia à palavra. Percebe? E a igreja crescia. O resultado dessa ação é exatamente essa. Além disso, a igreja era fortalecida. Você já pensou, chega uma junta, olha, está aqui, essa é a palavra de Deus, falando a palavra de Deus, eles conferindo a palavra de Deus, que bênção! Fortalecidos na fé, naturalmente eles tinham obtinham crescimento numérico. É claro que nós não estamos preocupados com crescimento numérico. Existem igrejas que são cheias, mas vazias do Senhor. Existem igrejas que são cheias e cheias do Senhor também. Não há nenhuma dificuldade quanto a isso. Mas o crescimento numérico ele vem exatamente no sentido de fortalecimento, que é muito melhor, interno, espiritual, é muito melhor. E veja que interessante. A gente precisa notar que o Paulo, aquele mesmo, que perseguia as pessoas, que encerrava as pessoas, não é, no calabouço, puxando pelo cabelo, que pediu carta branca para perseguir cristãos, aquele fariseu do passado, que, metaforicamente, estava ali aplaudindo a morte do Estevão, enquanto ele estava sendo apedrejado, esse mesmo Paulo, agora com zelo ainda maior do que ele tinha perseguindo os cristãos, agora ele tem um zelo muito maior, pregando exatamente a palavra de Deus revelada. Olha que interessante. Esse Paulo aqui, que um dia, um camarada totalmente desconexo com o genuíno evangelho de Cristo Jesus, sabia muita coisa, mas não praticava o que deveria. E assim eram os fariseus, né? E ainda não são os fariseus modernos. Agora esse Paulo aqui, convertido por Cristo Jesus, já estava com uma junta missionária. Agregou o jovem Timóteo, estava pregando, falando da graça, do amor de Deus, da justiça de Deus. Sim, ele não estava fazendo nada errado. Mas lembre-se da pergunta inicial que eu fiz para vocês. De repente vocês, ao longo da vida, intentaram, quiseram fazer alguma coisa, foram impedidos por uma circunstância, por alguém, pelo pai, pela mãe, quem sabe, porque você não estava enxergando direito, não tinha visibilidade do que aconteceria ainda pela frente? Pois bem, nós verificamos aqui, nesse contexto, duas interdições. O apóstolo Paulo, ele não estava fazendo nada errado, mas de repente, quando ele intenta com a sua junta missionária a pregar em um local, ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus. Mas como assim? O Espírito Santo de Deus impedindo as pessoas de pregar o evangelho que é de Cristo? Não tem tanto nexo isso, né? É o que está escrito aí no texto. Paulo, então, ele não fica deitado eternamente no berço esplêndido. Olha, não deixaram eu pregar, não deu certo, ó céus, ó vida, vou ficar deitado aqui. Não. Ele contorna, vai para o outro lado, noroeste da Turquia, o que hoje é a Turquia, e de novo ele recebe uma segunda interdição. Está em Atos, capítulo 16, verso 7. E chegaram lá, na região fronteiriça, mas eles foram acometidos de outro embargo. Aqui não se diz o que é o embargo.
O que foi que aconteceu para impedir de eles pregarem nessas regiões? O fato é que eles foram impedidos. A Bíblia não dá nenhuma característica do porquê e como. O porquê nós sabemos depois, mas o que aconteceu? Qual foi o fator? Como que ele fez? Machucou o pé? Não deu para ir ali? Como é que aconteceu? Paulo e sua comissão, eles não conseguiram pregar naquele lugar, mas eles estavam dispostos. Eles não estavam inertes. Aí então, eles vão dormir. E durante a noite, então, Paulo ele tem uma visão, no qual um homem macedônico, veja bem, eles estavam na Turquia, o que você conhece como a atual Turquia hoje. Um homem macedônico, lá do outro lado, da Grécia. Macedônico, lhe chamava na visão, né? Passe para cá, vem nos ajudar. Está no verso 9. Por fim, essa visão de Paulo, evidentemente, quando eles acordam, né? Toda a comissão, toda a junta missionária, se apronta imediatamente, rápido, e eles foram para Macedônia, concluindo então que este era o propósito de Deus. Ir para a Macedônia era o propósito de Deus. Percebe? Eles não ficaram discutindo, mas será? É isso mesmo? Ô Paulo, esse negócio aí está certo? Visão. O fato é, meus irmãos, que um dos grandes privilégios, e nós sermos aqui filhos de Deus, é justamente nós experimentarmos a direção do Pai Celestial. É justamente isso. Em todo momento, nosso Deus, Ele nos guia, Ele exerce sobre nós aqui a sua providência, mesmo que em vezes nós nem consigamos notar isso. Mas Deus está lá, nos guiando, nos direcionando. Esse direcionamento que Deus dá, ele é multiforme, não é uma caixinha quadrada que as pessoas colocam Deus lá e aí Deus faz isso, faz aquilo. Não, ele não é um gênio da lâmpada. Não é. É multiforme. Ele faz da forma que quer e às vezes nem precisa falar para nós. Veja que interessante. O Senhor tem muitas maneiras de fazer isso. Nós vemos isso através da sua palavra. O Senhor nos direciona através dessa palavra? Direciona. O Senhor nos direciona através do Espírito? Nos direciona. O Senhor nos direciona através da igreja? Também. Enquanto corpo de Cristo. É sobre isso que eu estou dizendo. E até mesmo através das mais variadas circunstâncias que nos cercam ao redor da nossa vida. Sim, Deus faz isso. É fato que às vezes nós nem percebemos. Muitas vezes a nossa falta de confiança, a nossa falta de segurança, isso é nós, somos nós. Em determinadas situações aqui, a nossa incredulidade, se eu posso dizer assim, nos fazem questionar se há como reconhecer essa direção de Deus. Isso é um problema todo nosso. É a nossa falta de confiança. É a nossa incredulidade. Será que dá para reconhecer a direção que Deus está dando para as nossas vidas? Será que eu consigo saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como reconhecer sua plena vontade? Ora, os irmãos, esses questionamentos, eles têm cercado a vida de muitas pessoas, cristãs inclusive. Sim. Talvez a hesitação, a dúvida, a intranquilidade, a suspeição, ela invade a nossa mente de tal forma que às vezes nós nos perguntamos exatamente isso. O que é que nós nos perguntamos? Quando é e como é que Deus está nos dirigindo? Eu não estou enxergando isso? Como é? Quando é e como é que Deus está nos orientando? Com base nesse texto aí que nós lemos. No contexto dele, nós verificaremos exatamente essas respostas. Como é que Deus nos orienta? Como é que Deus nos direciona? Em primeiro lugar, nós somos direcionados, nós somos orientados por Deus, quando Deus está exercendo em nós, mesmo sem percebermos, a sua sublime vontade. Paulo e toda a comissão que estava com ele, certamente estavam cumprindo uma ordem divina. Sim ou não? Sim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estavam fazendo alguma coisa errada? Não. Eles estavam cumprindo com o que Deus estava falando. Mas Deus que falou isso, por que agora me sobreveio essa questão? Ora, foi exatamente nesse contexto
de cumprir a ordem divina, ou seja, nós somos orientados quando Deus está manifestando em nós a sua sublime vontade, nós estamos acatando e obedecendo. Foi exatamente nesse contexto que eles experimentaram a boa mão de Deus conduzindo eles, guiando eles. Tem muitos por aí afora que não se atentam em compreender a vontade de Deus. Não se atentam como cada oportunidade ela deve ser usada. Efésios capítulo 5, verso 17, na revista e atualizada, diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos. Parece até pesado, né? Não vos torneis insensatos. Mas tem que fazer o que então? O Paulo, escrevendo aos Efésios: mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A gente tem que buscar compreender isso. É importante ressaltar, irmãos, que eles não estavam apartados da vontade de Deus. Eu tenho que ressaltar isso, para gravar bem na nossa mente. Nesse episódio, eles não estavam à parte lá, a vontade de Deus estava lá, eles estavam aqui. Não, eles estavam no centro da vontade de Deus. Justamente porque eles sabiam o que estavam fazendo, eles estavam pregando o Evangelho. E a vontade de Deus é pregar o Evangelho. Eles confiaram em Deus. Certamente também tinham a concepção de que pregando o Evangelho, já determinado ali as instruções do Concílio de Jerusalém, certamente o Senhor os guiaria em toda e qualquer circunstância. E não foi diferente. Ora, se o que nós estamos fazendo não é a vontade de Deus, então nós não podemos esperar sermos dirigidos por Deus. A equação é simples. Se nossa vida ela está mal direcionada, nós precisamos confiar na boa mão do Senhor, nos guiando em tudo, e não somente aqui, não só em determinadas áreas que nós julgamos conexas. Não, o Senhor ele é o meu Senhor na área financeira, mas na área emocional não. Ou Ele é Senhor em todas as áreas da nossa vida e guia todas as áreas da nossa vida, ou Ele não é Senhor na nossa vida. A gente precisa compreender isso. Ora, sendo assim, se nós caminharmos nessa compreensão, buscando entender qual é a vontade de Deus, haverá um direcionamento adequado, claro, haverá rumo, haverá norteamento, haverá indicação da trajetória. É por aí, viu? Provérbios capítulo 16, verso 9, na NVI, diz assim: em seu coração o homem planeja, faz plano, a gente faz um monte de plano. Talvez você chegou aqui com um plano, para depois do culto, sim. No nosso coração, em seu coração, o homem planeja o quê? O seu caminho, o norteamento, os seus passos, mas o Senhor é quem determina esses passos. Quem determina é o Senhor. Não somente isso. Isaías capítulo 30, verso 21, também na NVI. Isaías capítulo 30, verso 21 diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você, está falando de Deus aqui, lhe dirá: esse aqui é o caminho, sigam. É o direcionamento de Deus. É o direcionamento de Deus. Mas em segundo lugar, uma segunda lição que a gente aprende nesse texto, e com base nisso que estamos falando hoje à noite, nós somos orientados, direcionados, norteados por Deus, quando os cenários que nós intentamos percorrer, eles estão vedados, eles estão inacessíveis, eles estão bloqueados. A gente faz cálculo, a gente faz plano, a gente vai isso, não, isso aqui vai dar certo, vai ser aquilo outro, calcula e conversa, e aquilo outro, tem ali o seu senso comum, conversa com um, com o outro, tá, e aquela coisa, e trava. Está vedado, está inacessível, está bloqueado. Mas aí também é Deus te direcionando. Dessa forma também Deus direciona. Quando nós estamos atentos e convictos com que o que estamos fazendo é a vontade de Deus, fique tranquilo, irmãos. Está fazendo a vontade de Deus, mas bloqueou lá? Tranquilo. Se está fazendo a vontade de Deus, nós podemos confiar, nós podemos descansar na providência de Deus. Eu não estou falando só no aspecto material, entenda. Também engloba o aspecto material.
mesmo quando os recursos, os meios, as maneiras, elas estão cerradas, trancadas, inacessíveis, se nós confiarmos no Senhor e estamos fazendo a vontade dele, certamente estamos sendo direcionados o tempo inteiro, dirigidos pelo Senhor, entendendo já que o direcionamento de Deus para nós é o melhor caminho. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes, é o Deus que faz isso, que nós servimos. Muitas vezes, ele fecha algumas portas para nos encaminhar para outra direção, ou para a direção correta, a direção mediante a sua vontade, para o avanço do seu reino. É isso que ele faz. Ele fecha algumas portas. Ah, mas a gente quer ir aqui. Ele fecha. Eles sofreram 2 interdições. Vocês perceberam? Para que eles fossem para o outro caminho. Para quê? Para se aplicar na obra. Se aplicar no trabalho que Deus quer, na vontade de Deus. Deus nos direciona, nos orienta, fechando portas. Português bem claro é isso. Ah, mas eu não entendo por que aconteceu isso. Eu mesmo, em determinadas áreas da vida, em dado momento, não tão recente, mas já há um tempo, eu não entendia isso. Mas não é possível uma coisa dessa. O que me faz, em tempos mais recentes, ficar muito tranquilo. Fechou a porta? Fechou, não tem problema. Ué, estamos fazendo alguma coisa contrária ao que Deus ordenou? Não. Nesse texto, nós temos um claro exemplo disso. Atos 16, versos 6 e 7, não é o que lemos aí? No texto inicial. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos. Por quem, irmãos? Por Satanás? Não. Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra aonde? Na província da Ásia, Ásia Menor, Turquia. Foi pelo Espírito Santo. Fechou a porta. Percebe ou não? Quando chegaram à fronteira da Mícia, eles tentaram entrar em Bitínia, mas de novo, outra vez, o Espírito de Jesus os impediu, fechando a porta. Não é aqui, Paulo, e junta missionária, é por aqui. Percebe? Não podendo ir novamente para noroeste, eles contornaram a fronteira para Mícia, verso 7, entendendo que eles também não deviam ficar parados, viu? Ah, o Senhor fechou a porta, eu vou sentar em casa, vou ficar tomando suco de laranja em casa deitado. Não. Eles continuaram fazendo aquilo que era a vontade de Deus, obedecendo à vontade de Deus. Foi exatamente o que eles fizeram. Quando eles voltaram a tentarem novamente para noroeste, para Bitínia, uma vez mais o Espírito de Jesus os impediu. Ou seja, o Senhor nos dirige, o Senhor nos conduz, o Senhor nos norteia, fechando algumas portas. Ele sabe exatamente a necessidade da sua obra. Ninguém precisa ser o consultor do Senhor. Deus, aquela estrela ali, põe um pouquinho mais para cá. Ó, o sol é um pouquinho mais para cá, 1 milímetro mais para cá. Ninguém precisa ser o consultor de Deus. Ele é criador e sustentador de todas as coisas. Ele sabe exatamente a necessidade da sua obra. Ele sabe exatamente onde nós devemos estar. Por isso talvez você esteja aqui hoje. Ele sabe exatamente que não adianta apenas querer. Ah, eu quero. Eu preciso entender isso e praticar isso. Arregaçar as mangas. É aqui, Senhor. Vamos para cima. Há lugares que não é para nós estarmos mais. Tem lugares que não é para nós estarmos mais. Nós precisamos compreender isso e avançar, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Horas. E muitas vezes, a porta fechada é apenas uma forma de Deus dizer, ou Deus usar para nos dizer que nós devemos seguir adiante. O que nós aprendemos aqui com algumas lições importantes com isso? Horas. Deus é soberano em nossas vidas, ou não? Deus é soberano. Deus não tem autonomia de decidir aonde nós vamos e o que vamos fazer? Claro que tem. Pergunta retórica, não? Mas não somente isso. É preciso nós discernirmos a direção do Espírito Santo. Não é um lugar que agrada o meu coração. É o que Deus quer para a minha vida. O lugar que agrada o meu coração nem sempre é o melhor. Saber que muitas vezes é Ele quem está por trás, inclusive, das circunstâncias adversas, nos faria, se nós entendermos isso, descansar. Nos faria. Está lembrado em Atos 8? Na verdade, o contexto todo de Atos, né? Capítulo 1, ficar em Jerusalém. Jesus já ressurreto, dando as últimas instruções aos discípulos.
até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês então sejam as minhas testemunhas, para que vocês preguem o evangelho. Fiquem aí. E eles fizeram exatamente isso, nos obedeceram. Orando, perseverando. Atos 2 foi a descida do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de Deus. Festa de Pentecostes, gente de nação de tudo quanto é lugar, pelo menos 17, 18 nações catalogadas, línguas distintas, no sentido de idiomas, é sobre isso. Acabou a festa de Pentecostes. Eles voltaram para casa, cada um deles, dando testemunho daquilo que viram. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Tenham tempo de ficar em Jerusalém. Preste bem atenção. No capítulo 8 de Atos ainda, nesse contexto, aparece um camarada lá, um xará. Filipe, o nome dele. Sabe quem enviou uma perseguição lá em Jerusalém? Sabe quem foi? Vocês acham que foi Satanás que enviou a perseguição? Foi Deus que enviou a perseguição. Para tirá-los do comodismo. E já estavam revestidos de poder. Deus enviou a perseguição em Jerusalém. Filipe saiu, um dos que saíram dali, ele foi pregar onde? Não é? Samaria. Mas Samaria, os judeus odeiam os samaritanos. Raça miscigenada. O judeu orava e ora até, olha, Deus, não salve o cachorro do samaritano. É assim que eles falam. Ora, vocês vão ser revestidos de poder para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, um passo a mais, Judeia, um passo a mais, Samaria e até o Carrão, os confins da terra. Por isso, a perseguição veio, Filipe foi, pregou, muitos sinais e prodígios, está escrito ali no capítulo 8 de Atos, ao ponto de Pedro, não é? Mais um discípulo, um apóstolo, falar, é isso mesmo? Samaria? Vamos lá ver esse negócio lá, para conferir, para ver se era isso mesmo. Se as pessoas estavam sendo convertidas pelo Senhor, e de fato era. E dali sai Filipe e vai para onde? Vê quem? Ele encontra quem no meio do caminho? O eunuco, o etíope. Pertinho a Etiópia, né, de Jerusalém? Pertinho, né? Ele estava voltando para o lugar de origem. Era de alto escalão, da rainha de Candãs. Entende o que lês aí? O Espírito Santo falou para Filipe. Foi o Espírito Santo que dispersou os discípulos para cumprir a necessidade que o próprio Deus estabeleceu. Você está entendendo? É Ele quem está por trás, às vezes, das circunstâncias adversas. Às vezes a gente não percebe. Fechando uma porta, falando, avança. Você avança. Ora, Deus nem sempre explica o porquê, irmãos, das situações ou porquê quer que nós façamos algo. Deus nem sempre fala. Isso é soberania. Olha o Jó. Você sabe porque você lê, não é? O livro de Jó. O Jó sabia que não estava passando por aquilo? Ô Jó, vem cá, eu conversei ali com Satanás, eu estou tentando provar para ele que você é justo. Foi isso que o Senhor fez? Não. Deus nem sempre fala. Nem sempre fala. Naquele momento Deus não explicou nada para Paulo também. Mas em terceiro lugar, nós somos direcionados, orientados por Deus, quando Ele tira a escama dos nossos olhos. Quando Ele abre os nossos olhos espirituais. Deus faz isso. Nós somos norteados pelo Senhor também dessa forma. Apesar da negativa do próprio Deus aqui, em um primeiro momento, Paulo aqui continuou avançando, ele não ficou inerte nem parado. Já falamos. Ele não ficou aqui se lamentando, não é? Ah, será que é isso mesmo? Não. No verso 8 você vê que Paulo chegou a Troade. Foi ali que Deus começou, o início, o começo de começar a fazê-los, aquela junta missionária, a entender o que ele de fato queria. Começou ali, tirando as escamas dos olhos, abrindo os olhos para o projeto que Deus tinha. Não era o projeto que a gente queria, o nosso conforto, não era. Ou ali no caso, nem o nosso. Era para o projeto que Deus queria, que Deus tinha. Ele começa a dar ali umas pinceladas de explicação. Não que ele necessitasse, ele é Deus. Percebe? A vida cristã, irmãos, é uma vida de relacionamento com Deus. É uma vida de comunhão, de congruência com Ele o tempo inteiro.
dentro desse relacionamento aqui, nós entendemos que é o quê? Comunicação. Sim ou não? Um relacionamento que não tem comunicação, como é que seria isso? Comunicação. Todo cristão genuíno aqui tem o privilégio de ouvir a voz de Deus através da sua palavra, guiando-lhe em todo o tempo. Todo cristão que é genuíno, claro. Deus nos norteia, nos orienta, nos dirige, nos conduz, no entanto, para nós compreendermos aqui esse direcionamento, essa forma de Ele nos conduzir, a gente precisa de algumas coisas. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, não em parte dos nossos caminhos. Em todos os nossos caminhos. Reconhecer o direcionamento de Deus e não a nossa própria conclusão. Preste bem atenção nisso, pelo amor de Deus. Não é a nossa própria conclusão do rumo que nós queremos tomar. Não é a nossa conclusão. É o que Deus quer. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Nós precisamos ter esse entendimento. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, na Nova Versão Internacional, na NVI, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. E olha só agora, e não se apoie em seu próprio entendimento. Não faça isso. Não se apoie em seu próprio entendimento. Olha o que mais agora. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Nós devemos ser submissos, mansos. Salmo 25, verso 9, na Revista Atualizada, diz assim: guia os humildes na justiça. Quem? Deus, claro. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. A palavra manso aqui não é de ser bobo, entenda, permita até a colocação. Não é isso. Está debaixo da vontade de Deus, submisso à vontade de Deus. Ele guia, esses aqui ele guia, ele ensina o caminho. Mas além, em quarto lugar, nós somos direcionados, orientados pelo Senhor, norteados pelo Senhor, os nossos passos são norteados pelo Senhor, também quando Ele desobstrui alguns caminhos, quando Ele abre algumas portas ao passo que Ele fecha portas para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, ok, mas Ele também abre portas ao nosso favor, tá certo? Uma vez Paulo, ele compreendeu claramente isso, não somente nesse texto, mas em outras etapas mais da vida cristã dele. Mas uma vez que Paulo compreende isso, nesse contexto, nesse texto que nós estamos citando, o que o Senhor queria, o Senhor falou, olha, uma visão, um sonho, do jeito que você quiser chamar. O que ele queria, vocês estão na junta missionária aí, é como se falasse assim, o que eu quero é isso aqui. Vocês não estão fazendo nada errado, mas o que eu quero é isso aqui. Quero que vocês sigam aqui. Uma vez que Paulo compreende para onde deveria peregrinar, não é? Depois da visão que ele teve. O que eles fizeram, irmãos? Não, vamos ficar aqui mais uns 15 dias aí, tirando uma colônia de férias. Foi assim? Imediatamente. Imediatamente. Arrumaram as poucas coisas que eles tinham e partiram para a Macedônia. Era lá que o Senhor queria eles. Tem objetivo. O Senhor não direciona as pessoas para nada. Você está aqui, você serve a Deus aqui no carrão, você sabe por quê? Se não sabe, eu vou te dizer. Porque o Senhor quer que você esteja aqui. Com seus dons, com seus talentos, com a sua força de trabalho. Ah, mas eu queria. Ué, você pode querer o que você quiser. Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer ou não. Eu estou aqui para dizer que o querer é de Deus. Eu queria muitas coisas. Mas quem comanda é o Senhor. Os caminhos foram desobstruídos depois que ele teve a visão. Dormiu lá, um sono, não sei se ele estava nervoso, não estava. Acordou, antes de acordar teve a visão. Os caminhos eles foram abertos de tal forma que eles embarcaram na direção onde tiveram a visão, teve a visão, né? Macedônia, e eles chegaram logo no verso 11, em Neápolis. E dali de Neápolis eles passaram para Filipos, apareceu até barco para eles. A porta fechou lá e aqui já barco, provisão, tudo. Apareceu, que era lá que o Senhor queria.
Filipos, capital da província da Macedônia. Né? Quando compreendemos, irmãos, a orientação do Senhor, o fato é que nós podemos confiar que Ele estará com as suas mãos estendidas para prover, veja bem, para abençoar, para conduzir os nossos passos segundo a sua boa vontade. Fique tranquilo. A gente tem que confiar no Senhor. Confiou? Fique tranquilo, Ele vai conduzir. Vai, sem dúvida. Ele não é imutável, Ele é imutável. Ele não é filho do homem para que minta ou que se arrependa. Se a gente não confia em Deus, em que mais nós vamos confiar? Em quem mais? É no Senhor. Em Filipos aqui, cidade da Macedônia, eles entenderam, aí, chegamos aqui agora na Macedônia. Agora eles entenderam o motivo do porquê Deus fechou as portas. Talvez o Paulo iria praguejar lá, ou qualquer um de nós. Deus fechou as portas. Pragueja não. Mas o fulano lá, mas aquele lugar, mas me humilharam, mas esquece aí, é daqui para frente. Acabou, já foi. Sem eles saberem a situação, talvez Deus tenha direcionado, para que você estivesse aqui. Passaram para o outro lado, compreenderam a orientação do Senhor, confiaram no Senhor, viram as mãos estendidas do Senhor, não é? Provendo, conduzindo os passos, segundo a boa vontade de quem? Do Senhor. Olha que interessante. Em Filipos aqui, cidade da Macedônia, eles entenderam o porquê desse direcionamento. Uma moça lá chamada Lídia, está no texto aí, temente a Deus. O ponto aqui de ser temente a Deus não quer dizer que ela era uma cristã. Nós vemos outros cenários assim na Bíblia Sagrada. O centurião Cordélio era a mesma coisa, ele era temente a Deus. Ele orava na hora nona, fazia isso, fazia aquilo, fazia os ritos ali. Mas ele só foi abarcado pelo Espírito Santo de Deus habitando nele depois que Pedro foi lá. A Lídia a mesma coisa. E Lídia nem era de lá. Se você notou, ela era de Tiatira. Não estava ali pertinho, ali de Filipos. Ela nem era de lá. Mas apareceu lá uma moça chamada Lídia, temente a Deus. Aí ela estava lá, estavam perto do rio. Quando a Bíblia fala, estavam procurando um lugar para orar. Não era só orar como nós oramos aqui. Orar, pregar, é desse sentido. Ela estava lá observando, com muita atenção, estava vendo o que Paulo estava falando, sendo pregado. E aí, de repente, o Senhor abriu os olhos espirituais de Lídia. O Senhor abriu o coração de Lídia. A Lídia, então, foi salva. Ela era temente a Deus, mas ela foi salva, de fato, agora. Faz parte do povo da aliança. Ela foi salva, bem como toda a família, ela foi batizada. Atos capítulo 16, do verso 13 a 15, aí na NVI mesmo, diz assim, no sábado, eles estão dizendo lá, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração, orar, pregar, louvar ao Senhor. Nós sentamos-nos ali e começamos a conversar com as mulheres que estavam se reunindo lá. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Por que isso está relatado no texto? Você já vai saber. Da cidade de Tiatira. Olha o detalhe aí. Quem foi que abriu o coração de Lídia para atender a mensagem? Quem foi? Foi o Senhor. Mas é porque o pregador, o pastor, o presbítero, o que quer que seja, ele tem uma boa eloquência, né? Então, não, isso aí não. Tem um bom conhecimento bíblico? Deve, né? Manejar bem a palavra, mas não é isso não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem abre os olhos espirituais, quem convence o coração do ser humano, é o Senhor. Ela estava ouvindo a palavra. A palavra entrou. Paulo e nós pregamos até os ouvidos. Mas quem traz ao coração é o Senhor, é o Espírito Santo. O Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, não foi só ela, você percebeu? Ela os convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E os convenceu, tem a versão que fala, os compeliu. Sabe o que aconteceu lá na casa da Lídia? Virou uma base missionária. Um pequeno grupo, abriu a casa, virou uma base missionária. Todo esse direcionamento, preste bem atenção, toda essa orientação, as duas interdições que eles sofreram pelo Espírito Santo, tinham um propósito maior do que eles, inclusive.
maior do que a compreensão deles. Tudo isso que eles passaram tinha um propósito maior. Em um primeiro momento, talvez eles não tinham entendido o porquê disso, mas Deus estava os direcionando através da sua vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável. A fim do quê? A fim de que eles fossem aqui instrumentos, nós só somos isso, instrumentos disseminadores das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Para quê? Para a salvação de Lídia. Que bênção é confiar na soberania do Senhor. É uma bênção. Ele sempre nos conduz à direção correta. Ele não vai errar. Nós erramos, ele não. Em dado momento, talvez a sua, até mesmo a minha vida, nós não tenhamos aqui nos apercebidos, dado momento da vida, que é o Senhor quem, no fim das contas, estava e está nos direcionando. Está nos usando como instrumentos dele. Talvez nós não tenhamos apercebido isso. Alguns já sim, outros não. Em dado momento da vida. Tudo isso com o fim do quê? De cumprir os seus planos, propósitos benditos. Para quê? Para alcançar a vida de outros através da palavra. Quem sabe, você está até mesmo como Lídia. Chegou aqui nessa noite, uma vendedora de púrpura. E por que eu disse, olha, isso é importante. Por que ela vendia púrpura? Talvez aqui ela era uma representante de uma das agremiações da cidade de Tiatira, os sindicatos que tinham em Tiatira, que era muito comum o comércio lá. Eles saíam em representações daquele mundo antigo. E ela foi parar lá em Filipos. Como que ela chegou aqui? Não sei, eu sei que ela está aí. Ela chegou. E ela ouviu a palavra. Não tem nada desconexo, não. Você veio aqui hoje para ouvir uma palavra da parte de Deus. Talvez você esteja assim, como a Lídia. O que a Lídia não sabia, para ela ia vender lá, ia participar do culto, quem sabe, né? O que ela não sabia, no fim das contas, é que na verdade, era o Senhor quem estava direcionando a Lídia até Filipos, para receber as palavras de vida eterna no coração e responder positivamente. Esse é o cenário. Quem sabe o Senhor talvez tenha te direcionado. Mas eu sou cristão já, sim. Quem sabe o Senhor tenha te direcionado, está abrindo o seu coração uma vez por todas. Em tempo aqui oportuno, você talvez seja instrumento dele também para disseminar o evangelho genuíno de Cristo Jesus, aonde ele estabelecer. Você está recebendo orientação no concílio, através da palavra. O Jó não dizia isso? O Jó já sabia disso. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, impedidos, propósitos, depende da versão bíblica que você tem aí. O Jó já sabia, mas o Jó também era temente a Deus, ele era um homem justo, o Senhor dava testemunho dele, não tem problema nenhum. Ele sacrificava pelos filhos, só por pensar que talvez os meus filhos pecaram, já vou sacrificar aqui. Homem íntegro. Morreram os filhos. A mulher aconteceu aquilo que você já sabe. Os amigos de Jó, ô Jó, confessa teu pecado aí. E Jó pecou aonde? Em tudo isso, o Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Pelo contrário. Falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó sabia. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, não. Agora deixa eu te dizer uma coisinha. Tem um lado positivo. Vou dizer outra coisa. Você precisa ter em mente que mesmo que quando algo é a vontade de Deus nas nossas vidas, as dificuldades e aflições surgirão. Não pense que agora é só algodão doce do céu. Tudo. Não. Ah, mas eu ouvi lá a pregação, eu agora... Então tem aflição? Tem, claro. Mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus? Sim. Em Filipos, Paulo acabou acontecendo o que com ele? Atos 16, verso 22, foi açoitado. Ah, mas eu queria ir para Bitínia, o Senhor mandou para cá. Aí eu vim para cá, ok, deu certo com Lídia ali, aquela coisa toda. Foi preso, amarrado no tronco, chicotada. Ah, não quero mais isso. Ele não falou isso. Mesmo quando nós estamos fazendo algo que é a vontade de Deus, pode acontecer uma coisa de aflição. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele foi lançado no cárcere. Só que Paulo confiava no Senhor, né? O Silas também que estava lá com ele, não é? Confiava no direcionamento. Deus não mandou eles lá por nada, não. Eles estavam lá certinho. Era o lugar onde eles deveriam estar mesmo. E sabe o que eles fizeram lá?
Você já sabe. Presos lá, o que aconteceu com eles? Cantavam, louvavam a Deus, amarrado no tronco, com as costas todas arrebentadas. Eles estavam lá louvando a Deus. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem é que estava guiando eles. Eles sabiam exatamente quem estava orientando a vida deles. Eles sabiam quem estavam conduzindo, era o Senhor que estava direcionando eles àquele lugar. Eles tinham que estar, inclusive, ali, apoiando, sendo humilhados. Sim, inclusive ali. Para quê, irmãos? Tinha um carcereiro lá, que precisava da salvação, tanto eu, tanto como minha, quanto a sua. O terremoto aconteceu. Lembra disso? Os grilhões se abriram, as cadeias se abriram. O carcereiro era um guarda pretoriano, de elite. Se algum prisioneiro escapasse na Roma Antiga, ali naquele cenário, ele pagaria com a própria vida. Em casos mais graves, e esse era um caso mais grave, que eram vários prisioneiros que talvez escapariam, até mesmo a família dele morreria. Ele pega a espada e vai se matar. O Paulo deu um grito lá: opa, peraí, faz isso não. Está todo mundo aqui. Ninguém escapou, não. Está todo mundo aqui dentro. Aquele camarada pega e tira isso para fora. O que eu faço para ter a salvação? O que eu faço para ser salvo? Era plano de Deus. Desde lá de Bitinha, desde lá de Missa. Deus já sabia que ia ter um carcereiro que passaria por esse episódio, uma Lídia que passaria por esse episódio, não é? Aquela moça que precisou ser liberta lá, também. Deus já sabia. Você acha que Deus foi surpreendido? Deus nos direciona da forma correta. Uma vez que nós somos orientados por Deus, se faz necessário nós termos algumas coisas. Vou aplicar aqui de forma final algumas coisas. Firmeza. A gente precisa ter firmeza. Sede firmes e inconstantes, né? 1 Coríntios 15, 58. É característica do cristão. A gente precisa ter firmeza, a gente precisa ter afinco, a gente precisa ter consistência. Uma vez que nós somos orientados por Deus, preste bem atenção. Êxodo capítulo 40, verso 36, na revista atualizada, diz assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Veja bem, a nuvem da presença de Deus estava sempre sobre o povo. É um fato. Eles perseveravam, na verdade o Senhor os perseverava, entenda isso, na caminhada. Se você tem se atentado à orientação de Deus, você precisa confiar nele. Só que você precisa ser firme e constante. A nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam. Parava, aí ele se levantava de novo, caminhava. Firmeza e constância. Se nós somos orientados por Deus de fato, nós precisamos ter obediência e submissão. Não é o que a gente acha. É obediência e submissão. Êxodo 40, verso 37, verso seguinte. Revista atualizada diz assim: se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava, até o dia em que ela se levantava. A nuvem era a própria presença do Senhor. Né? A nuvem da presença de Deus era sinal de orientação do Senhor, sinal de direcionamento. Eles precisavam obedecer e ir até onde Deus mandava. Se a nuvem não se levantava, não avança não, irmãos. Era orientação de Deus. Às vezes não é para levantar e ir. Às vezes é. Às vezes não. É necessário aguardar, obedecer e esperar. Às vezes é isso. Êxodo capítulo 40, verso 38, nós já vamos louvar ao Senhor. Pedir para o pessoal já se preparar aqui do louvor. Se nós somos de fato direcionados pelo Senhor, nós precisamos estar atentos, preste bem atenção, atentos e sensíveis ao que Deus está estabelecendo. Verso 38, 40, Êxodo 40, verso 38. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, ou seja, todos eles, em todas as suas jornadas, em todos os seus caminhos. A nuvem aqui da presença de Deus era
sombra, né? Naquele calor causticante do dia, no deserto, e fogo para crescer no frio também do deserto. As temperaturas fazem isso no deserto. Cuidado, provisão de Deus. Deus estava sensível às necessidades do seu povo. Deus é sensível às nossas necessidades? Claro. Só que também nós precisamos estar sensíveis à vontade e às orientações, à orientação, o caminho que Deus está nos estabelecendo. Nós precisamos. Como é que Deus nos orienta? Talvez você possa responder aquela pergunta inicial. Eu já quis fazer alguma coisa, mas fui impedido, uma circunstância, outra coisa. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, queria fazer isso, mas meus pais não deixaram. Sim, porque eles sabiam o que era melhor. Mesmo ali na deficiência deles e de nós, porque nós não conhecemos o futuro, há um estabelecimento para o que é o melhor, né? Um propósito bom para a vida de cada filho. Assim é o Pai Celestial. Todos os planos do Senhor serão cumpridos em nós, através de nós e até mesmo apesar de nós. Os planos do Senhor serão cumpridos. Que Deus nos ajude a entender a orientação clara que Ele nos dá, que Ele nos está dando. Que Deus nos fortaleça, que nós possamos ser firmes e constantes aonde o Senhor nos plantou, aonde de fato nós devemos caminhar, onde de fato o Senhor nos direcionou. Talvez vocês estavam lá do outro lado e o Senhor falou, passe para a Macedônia. Talvez foi isso. E vocês estão aqui hoje. E graças a Deus, pela vida de cada um de vocês, se atentou a isso. A voz de Deus. Que o Senhor possa nos capacitar em todo tempo, nos fortalecer e nos conduzir em todo momento para o louvor e glória do seu santo nome. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, mais uma vez, conduzido aqui pelos nossos irmãos.